que você tem que fazer para vencer a procrastinação e manter aí o foco. E aí, olha só, eu sou o tipo de pessoa que há muito tempo atrás eu tinha muito problema com procrastinação, tinha muito problema com manter o foco. Eu era aquela menina na escola que se interessava por várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria ser da turma da bagunça, mas eu também queria ser CDF. Eu queria ser da pessoal que matava a aula, mas eu também queria ser do pessoal que ficava ali. Oi, Thiago, seja bem-vindo. Que ficava ali estudando e que sentava na frente. Então, o meu interesse por várias coisas, por colecionar também várias coisas, me dificultava para mim que eu mantesse o foco, né? Dificultava que eu fizesse uma coisa só. Então, eu tava sempre distraindo, eu tava sempre olhando para lá e nunca em uma direção única. E aí eu aprendi como é que a gente faz para manter o foco. E hoje eu quero ensinar para você. Procrastinação, eu era aquela pessoa que deixava tudo para a última hora, tudo para emergência, só fazia quando a água batia na bunda. Bom dia, Taylor, papai do ano, seja muito bem-vindo a essa aula. Fica à vontade, pega o seu cafezinho aí. Qualquer dia, quando eu aprender inglês, vou convidar o Taylor pra gente fazer uma conversação em inglês aqui nesse Instagram. Vamos colocar terror aqui nesse Instagram. Fogo no parquinho. Bom dia, Marcelo! Vi as fotos dos seus babies essa semana. Acho que foi no Stories do WhatsApp. Muito bonitinho. Então, e qual que é o problema que a gente encontra para poder manter o foco e a procrastinação, né? Por que que isso é um problema tão grande? Por que que é tão difícil se manter motivado? Por que que a gente sente que não vai dar conta de fazer? Que tem mais coisas do que caberiam no nosso dia? E aí a gente vai postergando e chega no final do dia, descobre que não fez foi nada, né? Como é que a gente faz para aprender, né? Acabar de uma vez por todas com isso? Eu vou te ensinar. O Taylor já aceitou aqui o convite. Taylor, assim que eu estiver falando uma frase melhor do que... My name is Amanda Moraes, eu te chamo, tá? E aí, vai ser muito legal. Eu vou pagar um mico aqui nessa internet, mas tudo bem. Mas e aí, contra o que a gente tem que lutar, né? Em relação a essa procrastinação, a conseguir manter o foco. A gente tem que lutar contra uma força muito grande, né? Que desmotiva, que coloca pra baixo, que coloca vários empecilhos para que a gente coloque o nosso plano em ação, para que a gente execute a nossa ideia. Você tá querendo ser a aeromoça, mas aí de repente vem um pensamento de mas será que você é tão bom assim? De repente você quer, por exemplo, o Taylor. Pode ser que Pode ser que o Taylor queira... Oi, Marco Antônio, bom dia. Marco Antônio já foi meu gerente na agência de carro. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio. Pode ser que o Taylor, por exemplo, queira dar aula de inglês. Mas aí vem uma vozinha lá no fundo e fala assim, mas será que você tá na melhor fase? Será que é isso mesmo? Será que você é tão bom assim? E aí a gente começa a se questionar e a gente acaba não executando aquela ideia. A gente acaba deixando para amanhã, deixando para quando eu conseguir concluir aquele curso ou quando... Porque tem gente que fica esperando, por exemplo, ter um certificado, né? Vamos usar o Taylor de exemplo de novo. Talvez o Taylor fique esperando ter um certificado para ser professor de inglês, sendo que ele fala inglês fluente, ele fala 3 línguas. E entende? Então a gente fica esperando alguma coisa acontecer pra gente de fato conseguir exercer aquela nossa ideia. E aí vem o quê? A procrastinação. E logo em seguida o que acontece? A gente perde o foco, porque a gente se distrai no caminho, né? Em vez de fazer, por exemplo, um curso de inglês, você vai lá e compra tudo de blusinha. Não é meu caso, mas tudo bem. Estamos dando aqui um exemplo. E aí, o que acontece em relação a isso? Bom dia, Adão, seja bem-vindo. O que acontece em relação a isso? Nós temos dentro de nós um predador natural, que ele é uma força destrutiva que nos leva a não fazer aquilo que é melhor para nós. Ele nos leva a nos questionar, a nos paralisar, nos travar. E eu vou te ensinar aqui como que você faz para lidar com isso. Durante essa aula vocês vão aprender
como vencer essa força destrutiva e de fato executar o que tem que ser feito. Como é que faz para ter motivação todo dia? Como que eu faço para ir lá, Amanda, e ter aquele gás? Ou então, Amanda, eu começo com aquele gás, mas aí no meio do caminho vai me dando um desânimozinho, eu começo a me questionar se aquela ideia foi tão boa assim, se aquilo vai dar certo, se eu não tô arriscando demais. E aí a gente vai falar sobre isso aqui hoje. E aí, qual que é o primeiro passo, né? O primeiro passo, aliás, vou te dar 4 passos, porque é muito importante a gente saber que a procrastinação, a falta de foco, tudo isso a gente vence com 4 passos. Esses 4 passos são planejamento. Você vence com planejamento, você consegue vencer com disciplina, eliminando o perfeccionismo e delegando mais. Nós vamos falar aqui agora um pouquinho de cada um desses passos, como que você faz para executar. E por que vai dar certo esse passo a passo que eu vou te passar? Vai dar certo porque a minha vida já foi um caos. Eu já fui o tipo de pessoa que procrastinou a execução de uma ideia por mais de 4 anos, por causa de um motivo ridículo e muito bobo. Eu sou uma pessoa que já tive ali dentro daquele vulcão, naquela pressão, e o meu apelido com meu esposo era tinadora. Olha pra você ver. Porque tinadora é uma abreviação de procrastinadora. E aí, quando ele me perguntava, amor, você fez tal coisa? E aí eu dizia, não, é porque não sei o que. Ele, amor, você tinou, né? Tinadora. Então, assim, pra vocês terem ideia do nível. Então, eu sei o que é que vocês estão passando. E eu descobri uma forma de sair disso e eu vou ensinar pra vocês em 4 passos. Qual que é o primeiro passo? Como que a gente faz pra vencer a procrastinação e a falta de foco com planejamento? O planejamento você pode fazer através de um milagre da manhã. O que é esse milagre da manhã? Tem um livro sobre esse método, que esse livro basicamente te ensina a acordar antes das 8 da manhã, para que você possa planejar o seu dia. E quando você planeja o seu dia, é importante entender que o seu dia começa na noite anterior. Na noite anterior, antes de dormir, os últimos pensamentos que você tem e a forma como você foi se deitar influencia totalmente no tipo de noite de sono que você vai ter e como será o seu dia, como que você vai amanhecer esse dia e passar o resto dele. Tudo tem a ver. Quando você for dormir, você precisa criar uma intenção e gerar afirmações positivas a respeito da sua manhã. Você precisa dar uma motivação para o seu cérebro acordar naquele dia. Como que faz isso na prática? Na prática, quando você for se deitar, você vai definir um horário específico para deitar todas as noites. Ainda que você não consiga seguir rigorosamente, é muito importante que você tenha esse horário muito bem definido. E o que seria na prática? Eu determino que a partir das 10 horas da noite eu não vou mais mexer no celular, porque eu já vou iniciar a minha rotina do sono. E aí você não mexe mais no celular, deixa ele fora do cômodo que você dorme. Então, se você dorme no quarto, você vai deixar o celular na sala. E ainda que você esteja na sala também, você não vai mexer no celular. A partir daquele horário, você não vai mais mexer. E pra quem... Bom dia, Priscila. Priscila é minha aluna do grupo de desafio. Bom dia, Priscila. Tudo bem? E aí, como que funciona isso? E a Priscila pode afirmar aqui se essa técnica funciona ou não. Priscila, conta pra gente. Determinar um horário pra dormir funciona ou não funciona? Pra você ter uma noite melhor de sono. Bom dia, Priscila. Bom dia. Tudo bem? E aí, como que você vai fazer? Você vai determinar um horário pra você dormir, não vai mais mexer no seu telefone. Pra quem, eu não sei se o Android tem essa função, mas pra quem tem iPhone, você consegue configurar o seu celular para que você não possa mexer nele de um determinado horário até um outro horário. Então, por exemplo, o meu celular é configurado para as 10 da noite até as 6 da manhã. Nesse período, ainda que eu queira, eu não consigo mexer no meu telefone, porque ele fica extremamente bloqueado, ele fica extremamente... Todas as funções, eu não consigo acessar o WhatsApp, não consigo acessar o Instagram, porque ele encerra, ele diz pra mim, Amanda, você não está no seu horário de mexer no telefone. E aí você não consegue tirar essa função durante esse horário, a não ser que seja uma emergência, né, uma ligação, alguma coisa assim. E aí,
Quando você faz isso, você começa a mostrar pro seu cérebro que no momento que você parou de mexer no celular, você vai começar a iniciar a rotina do sono, que tá quase na hora de dormir. A Priscila tá confirmando aqui que funciona mesmo. E aí, quando você for deitar na cama, não mexa no celular na cama, né? Evite levar o celular para a cama, para o seu cérebro entender que mexer no celular é fora da cama e que a cama é, de fato, para dormir. Quando você faz isso, ao deitar na sua cama, você vai gerar uma intenção. Por que você quer acordar no outro dia? O que tem de importante naquele dia que você vai ficar tão animada para acordar? Então, por exemplo, amanhã, uma das minhas maiores motivações, eu gosto muito de um café da manhã. Eu amo. O café da manhã, pra mim, é a refeição mais maravilhosa de um dia. Eu amo a sensação de pegar uma caneca de café quente e tomar e ficar lendo um livro, ou olhando pro céu, ou escutando os passarinhos. Amo essa sensação. Então, quando eu vou me deitar, eu digo pro meu cérebro, olha, amanhã a gente vai acordar cedo e eu vou preparar um café maravilhoso. A gente vai comer misto quente e um café e a gente vai ler tal livro. Ou então eu digo, olha, a gente vai comer biscoito de água e sal com manteiga e a gente vai tomar café sentado em tal lugar. Igual, por exemplo, às vezes eu coloco na televisão imagens de água, de praia, de cachoeira, e aí eu fico olhando para aquelas imagens para causar uma boa sensação no meu corpo. E aí, à noite, quando eu vou criar essa intenção... Amor? E aí, à noite, quando eu vou criar essa intenção pro outro dia, eu me lembro da sensação gostosa que é ficar olhando pra televisão e ter aquela imagem de água caindo. Parece que eu tô lá, parece que eu posso sentir o cheiro da água fresca, então isso me anima bastante. Então você vai criar uma intenção para o outro dia. E aí, de repente, pra você, o que te anima não é o café da manhã. Talvez o que te anima é, sei lá, o seu trabalho, ou você vai fechar um contrato muito importante, ou a primeira coisa que você gosta de fazer é dar um beijo no seu filho. Então você vai... e aí entra o autoconhecimento, né? Aqui não tem como a gente fazer ferramentas de autoconhecimento, porque a aula é sobre como manter o foco e não procrastinar, mas no grupo de desafio, por exemplo, as minhas alunas, elas fazem uma imersão para dentro de si mesma, em que elas conseguem se conhecer o suficiente para saber do que elas gostam, o que motiva elas, por que elas vão acordar no outro dia, por que aquele dia é tão importante. Porque se você acorda no automático e dorme no automático, tem alguma coisa errada. Tá na hora de dar um pause aí e começar a criar intenções, né? Tem que ter uma coisa importante no seu dia. Não é possível que você acordou hoje e não tem nada de legal que você possa fazer. Então, por exemplo, amanhã eu vou acordar cedo porque eu quero lavar o meu cabelo. Amanhã é importante porque eu vou comprar uma blusinha nova. Amanhã é um dia importante porque eu vou fazer minha comida preferida. Amanhã é um dia importante porque é o meu dia preferido. Então você precisa criar uma intenção e entender por que você quer. Por que você acordou? Você acordou por quê? Né? Só pra fazer aí o que o mundo vai aparecendo aí de emergência, você fica apagando incêndio o tempo inteiro, você não vai querer acordar mesmo, não? Se seu corpo já entendeu que quando você acordar nesse dia tem uma turbulência de coisa ruim pra você fazer, você já dorme preocupado pensando, meu Deus do céu, eu tô exausta, amanhã eu vou acordar muito cansado. Pronto, foi seu último pensamento. Com certeza no outro dia, ainda que você tenha dormido 10 horas direto, você vai acordar cansada, exausta, cheia de problema para resolver. Mas quando você se deita e ainda que você tenha problemas, você olha pro lado positivo das coisas e para de reclamar, você consegue de fato acordar animado. Opa! E aí, você vai dormir e vai pensar, ainda que você esteja exausta, ainda que você esteja cansada, ainda que você esteja morta, ainda que você esteja só o pó, você vai dizer afirmações positivas. Para quem está inscrito nesse evento do Mapa da Jornada, recebeu lá no nosso grupo exclusivo e secreto do Telegram, afirmações, né? Exemplos de afirmações que você pode fazer para você mesmo, para que você fique mais animado e para que o seu cérebro entenda aquilo como uma ordem e comece a executar. Então, por exemplo, antes de deitar, lá tem mais de 20, se eu não me engano. Vou dar o exemplo de uma aqui. Antes de se deitar, você pode dizer, nossa, eu vou dormir e eu vou acordar super descansada. Você vai perceber que ainda que você durma meia-noite e acorde às 5 da manhã, você vai acordar super descansada. Acredite no poder do seu cérebro. E aí você começa a planejar o dia seguinte, na noite anterior, como eu falei agora. E quando você acordar no outro dia, determine um horário para você acordar todos os dias e faça uma rotina matinal.
Algo que o seu cérebro entenda que está na hora de acordar e que vocês despertaram. Desperte o seu corpo. Como que o Milagre da Manhã ensina a fazer isso? A primeira coisa é tomar um copo d'água, porque você passou muitas horas dormindo, seu corpo desidratou. Quanto mais água, mais concentração, mais tudo melhora no seu corpo. Aí você toma um copo d'água, faz a sua higiene pessoal, né? Escova o dente, lava o rosto, toma banho, o que você achar melhor. E aí, eu, por exemplo, assisto no YouTube aulas de yoga, de pilates ou de hitbox para acordar o meu corpo, para relaxar. Faça exercícios de respiração, que é respirar fundo, pelo menos por 1 minuto seguido, com os olhos fechados e prestando bastante atenção na respiração. Uma outra coisa também que eu faço, que você pode fazer, que o livro ensina, é você escrever todos os seus pensamentos. Eu gosto de fazer isso antes de dormir, porque assim eu esvazio a minha mente e quando eu vou dormir, os meus pensamentos não ficam me atormentando, de forma que eu fique ali ansiosa e não consiga dormir. Então eu faço esse exercício à noite antes de dormir e também no outro dia de manhã, para que meu dia já comece com os pensamentos organizados. Se organiza pensamento colocando eles no papel. Você não tem como organizar pensamentos que estão na sua cabeça. Então, para você organizar seus pensamentos, para você organizar suas ideias, para você entender os seus sentimentos, você precisa colocar no papel. Fazer esse exercício logo de manhã cedo já permite que você tire um peso de si e se sinta mais leve. É como ir a uma terapia. É muito terapêutico você escrever tudo que vier à sua cabeça. Por exemplo, quando eu estava na dúvida entre parar de trabalhar para poder ficar só com o meu filho ou trabalhar e ficar com o meu filho, eu não pude organizar essa ideia e entender esse sentimento enquanto estava na minha cabeça. Virou um tormento. Então eu coloquei no papel e comecei a entender o porquê de cada sentimento de eu fazer a escolha A ou de eu fazer a escolha B. E aí, quando eu entendi o motivo por trás daquele sentimento, eu pude organizar no papel uma forma que eu pudesse minimizar o jeito que eu tava me sentindo em relação a cada decisão. E aí se tornou muito mais fácil de escolher. Então, é muito importante você colocar as ideias no papel. E aí você determina 2 tarefas para você realizar naquele dia específico. Então, de manhã cedo você acorda e fala: olha, hoje eu vou resolver tais problemas. Hoje eu vou finalmente limpar aquele guarda-roupa que tanto me incomoda, que tá desorganizado. E eu também vou fazer aquela ligação tão difícil para aquele cliente tão chato que eu tô procrastinando há 15 dias. E aí você pensa só nessas 2 tarefas. Elas são as suas únicas metas do dia, ainda que você tenha 1 milhão de coisas para fazer. Essas são as suas metas do dia. Você criou uma intenção. Então, o Milagre da Manhã, ele ensina você a começar o seu dia fazendo pelo menos por 1 minuto cada uma dessas coisas, que é respirar fundo, fazer um exercício físico, ainda que por 1 minuto, um polichinelo, qualquer coisa para acordar o seu corpo, beber um copo de água, escrever tudo que vier no seu pensamento. Ele também ensina a fazer visualização. O que que é? É uma visualização prazerosa e positiva. Você vai se imaginar fazendo alguma coisa muito legal que você gostaria e vai viver aquilo na sua mente como se de fato estivesse acontecendo. Então, quando eu coloco na minha televisão uma imagem de praia ou de uma cachoeira, que eu gosto muito de água, eu gosto muito de natureza, eu me imagino naquele lugar e é possível sentir até o cheiro da água quando eu faço isso. E o meu corpo não sabe a diferença de uma imaginação e do que eu tô vivendo de verdade. Quase isso. E aí, ele consegue se colocar naquele lugar e sentir as sensações gostosas como se de fato eu estivesse lá. Isso faz com que o seu dia comece assim, de maneira sensacional. Então é muito importante você fazer um silêncio, respirar fundo, você pode fazer uma oração e fazer essa visualização. Isso é muito importante para você começar o seu dia de maneira calma. Diminui a ansiedade para as pessoas que têm crise de pânico, crise de ansiedade, pessoas que não conseguem lidar com ali, porque pensamentos acelerados podem ser sintoma de uma ansiedade exagerada, porque a ansiedade ela é boa até um determinado nível, né? Ela faz com que... Bom dia, advocacia 911, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? E aí, o que que acontece? A ansiedade moderada, ela é assim...
faz bem pra nós, porque é ela que faz com que a gente execute as tarefas do nosso dia. Mas quando ela é num nível exagerado, a gente precisa alcançar um equilíbrio aí para que não comprometa a nossa qualidade de vida. Então, essa técnica de começar as suas manhãs com o milagre da manhã faz com que você diminua esse quadro de ansiedade, faz que o pensamento acelerado pode ser sintoma de ansiedade exagerada, que é uma coisa que não faz bem para a saúde, pode te dar ataque cardíaco, você pode desenvolver pressão alta, dores de cabeça fortíssimas, enxaqueca. Quando você começa o seu dia de maneira calma, tranquila, você vai perceber que o restante dele vai ser produtivo. Eu super recomendo que você acorde às 5 da manhã, mas se você achar que você não vai conseguir, você pode acordar pelo menos 30 minutos antes do horário que você precisa acordar para ir trabalhar. Então, por exemplo, se você acorda às 6h30 todos os dias para se organizar para o trabalho, começa a acordar às 6 e gasta esses 30 minutinhos lendo duas páginas de um livro, respirando fundo, fazendo um yoga, acordando seu corpo, tomando uma água, fazendo um café, tomando um banho com presença, sem pressa, sabe? Assim, não que você vai gastar muita água e energia, mas quando eu digo sem pressa, é que às vezes a gente toma um banho de 10, 15 minutos, mas parece que foi 30 segundos, porque a gente não se concentra no banho, a gente tá pensando nas contas que tem pra pagar, tá pensando no menino que tá chorando lá fora, tá pensando que vai chegar atrasada no trabalho e é aquela correria e você sai sem maquiar e maquia dentro do ônibus e maquia dentro do carro, maquia no serviço e não consegue passar nenhum batonzinho, aí sai naquela correria, pega o sapato errado, veste qualquer calça, não combina a roupa, aí fica andando na rua triste porque não conseguiu fazer um look do jeito que você gostaria, você pegou o primeiro que apareceu porque estava atrasada, o resto do seu dia vai ser todo assim. Então, por isso que é importante você se concentrar no planejamento do seu dia logo nas primeiras horas dele. A primeira 1 hora do seu dia vai determinar como que vai ser o restante dele. Então, se você acorda com soneca, acorda atrasado, você está dizendo pro seu corpo que não precisa fazer nada na hora, que tudo pode ser depois. Entende? Quando você vai colocando ali o soneca, você vai programando o seu cérebro para não fazer as coisas quando elas precisam ser feitas, mas para fazer depois, porque sempre vai ter um outro momento para fazer. Então, uma dica que eu dou para vocês, uma orientação é: coloque o celular para despertar em outro cômodo da casa, de forma que quando ele despertar, você tenha que levantar correndo para pegá-lo, para não acordar seu bebê, por exemplo. É o meu caso. E aí, ok, a segunda forma, e aí olha só, quem tá inscrito nesse evento aqui do Mapa da Jornada, além de receber essa aula gravada e as outras, né, as outras 3, também vai receber os 6 milagres da manhã que você precisa fazer para que você tenha um dia tranquilo. Então, se você não está inscrito nesse mapa da jornada, você pode se inscrever no link da bio, ou você pode me pedir o link lá no direct que eu te passo. E aí você vai receber mais detalhes sobre esse milagre da manhã. Uma segunda forma, o segundo passo de vencer a procrastinação e manter o foco é com disciplina. Amanda, o que seria essa disciplina na prática, né? Porque eu vejo aí todo mundo falando que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas como que eu faço o que tem que ser feito? Porque eu não tô afim de fazer, né? Tô desanimado, tô triste, tô cansado. Como que eu faço pra fazer o que tem que ser feito se eu não tenho motivação pra fazer? Olha só, eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que tenha conseguido o que conseguiu, que tenha chegado onde chegou, só com motivação. A motivação, ela não é o suficiente para te manter recarregado para você fazer o que tem que ser feito até o final. O que faz com que você tenha que fazer, o que faz com que você faça o que tem que fazer, ainda que desmotivado, é a disciplina com planejamento. O que seria isso? Você precisa planejar, igual eu falei, planejar o seu dia, por exemplo, em detalhes. Escreva tudo. Gente, se der, escreve até a hora que você vai fazer xixi. 10 horas eu vou parar para beber água. 10h30 eu vou parar para fazer xixi. 11 horas eu vou parar para poder fazer um lanche. 11h30 eu vou fazer uma ligação. Meio-dia eu vou almoçar. Coloque em detalhes. Por quê? Quando você tem... Bom dia, blogueirana! Gente, a blogueirana faz um trabalho maravilhoso, viu? Ela faz uns cartões, assim, muito personalizados e autênticos. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. O negócio anda, assim, pro lado. Depois vocês vão lá dar uma olhada. E aí, o que acontece? Quando você faz um planejamento bem detalhado, dizendo exatamente o que você tem que fazer,
dificilmente você vai procrastinar. Porque quando você pensa em coisas grandes, você não consegue executar porque parece uma coisa infinita que vai te engolir, que você não vai dar conta. Mas quando você faz pequenas metinhas em horários bem definidos, escrevendo exatamente o que você tem que fazer, você vai perceber que você vai conseguir vencer a procrastinação, porque procrastinação se vence com planejamento e disciplina. Como que você faz esse planejamento? Acordou mais cedo, planeja o seu dia naqueles 30 minutinhos que a gente combinou. Eu, por exemplo, gosto de separar às 5 da manhã até às 7h30 da manhã, 2h30, para investir em mim, investir em autoconhecimento, para ler um livro, começar o meu dia com calma e planejar o dia inteirinho. E aí, com isso, eu consigo saber exatamente o que eu tenho que fazer em cada horário e isso evita a procrastinação. Por exemplo, se eu sei que, digamos que eu sei que eu tenho que resolver uma pendência no cartório. Aí, se você pega aquelas listas de tarefas tradicionais, você vai ficar super ansiosa, porque tem lá uma lista infinita, você não sabe nem por onde começar. Mas aí nós aprendemos nessa aula que você escolhe 2 coisas a cada vez. Então, você começa uma manhã escolhendo apenas 2 coisas para você fazer. E aí, digamos que eu escolhi resolver uma pendência no cartório para que o meu cliente possa receber a escritura dele e me pagar os meus honorários. Se eu colocar lá, resolver a pendência dar andamento no processo de fulano de tal, no cartório, isso não é uma meta muito clara. Eu não vou saber o que eu tenho que fazer. Então, eu vou me perguntar o que eu preciso fazer, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para que esse processo tenha andamento no cartório. O que está faltando? Está faltando eu entrar no site e ver se saiu uma certidão atualizada, porque sem ela eu não consigo fazer as outras coisas. Então, o que eu vou colocar na minha lista de tarefas? Eu vou colocar lá, entrar no site tal e verificar a certidão tal. Percebe como é muito mais objetivo, muito mais claro do que resolver pendência no cartório? Resolver pendência no cartório é muito vago, eu não sei por onde começar. Como que eu vou resolver? Eu vou ligar, eu vou atualizar, eu vou olhar o WhatsApp? Como que vai ser isso? Então, quando você coloca exatamente o que você tem que fazer, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí, depois que eu passar desse passo, em uma outra lista de tarefas, eu posso colocar o próximo passo. E depois desse passo, o que eu tenho que fazer? Depois desse passo, eu tenho que ligar no cartório e perguntar essa pergunta X. Então, a especificidade é muito importante para você vencer a procrastinação. Você vai planejar exatamente o que você tem que fazer e viver um dia de cada vez. Porque se você planejou esse dia e sabe exatamente o que você pode fazer hoje, você não precisa se preocupar com amanhã, depois da manhã, que você tem que fazer tal coisa, tem que pagar tal boleto, dia 10 você tem que fazer não sei o quê. Não, o que você pode fazer hoje para conseguir chegar perto dessa X coisa que você precisa daqui quanto tempo? Desculpa. O que você quer? Café? A água, né? E aí, ok. Uma outra forma que você também consegue vencer a procrastinação é eliminando o perfeccionismo. Qual que é o problema do perfeccionismo? O perfeccionismo, gente, ele trava as pessoas, porque a gente fica pensando que tem que estar perfeito para ser executado. E não precisa ser assim. Às vezes, a pessoa te pede lá, já vi muito isso, tá? Isso aqui é exemplo prático. Já acontece muito da pessoa, por exemplo, te pedir um orçamento. Advocacia, me manda um orçamento para poder entrar com uma ação de família. E aí, você poderia mandar aquele orçamento com 20 minutos. Mas aí, o que você pensa? Não, vou fazer um negócio aqui bem elaborado, no PDF, no Canva. Vou fazer um negócio bonito aqui com a logo do escritório e vou argumentar por que é aquele valor e por que é esse preço e o que eu preciso e tal. Aí você quer mandar um orçamento muito bonito, todo personalizado. Dá trabalho. Aí o que acontece? Passa uma semana e você não mandou o bendito do orçamento. E aí, depois disso, que você tá tão atrasado, você começa a ficar com vergonha de estar atrasado e aí você não executa porque você tá com vergonha. E aí, você não foi perfeito. E aí, por não ter sido perfeito, bom dia, Paula Domingos. Nós estamos falando aqui de orçamento de advocacia, ó. Sobre mandar orçamentos personalizados. Fazem com que o nível de perfeição, né, suba muito e aí você acaba não executando porque você colocou uma meta tão alta para ser executada e ela não é específica, você não colocou o que você precisa fazer primeiro, que você acaba não fazendo. Acaba não fazendo porque gostaria que estivesse perfeito para depois fazer. E aí, por que não
mandar o orçamento com 20 minutos para aquele cliente da advocacia. E aí, em um outro momento, quando você tiver com tempo, você faz o arquivo no Canva, faz no PDF bonitinho, deixa o modelo pronto com a sua logo, com tudo, os argumentos para cada área. E aí você, no próximo orçamento, você pode utilizar porque você fez com tempo, fez com calma, fez tranquila. Isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que não precisa estar perfeito. A gente pode fazer com o que a gente tem e ir trabalhando no caminho para fazer, para conseguir aquilo que a gente precisa ou que a gente gostaria que tivesse. Então, por exemplo, tem gente que fica esperando ter uma câmera de youtuber para poder começar a gravar vídeos, para poder criar o canal do YouTube. E talvez não precise ser assim. Você pode gravar com o seu celular, do jeito que você tem, e ir melhorando no caminho as suas ferramentas. Então, por exemplo, hoje você não tem o tripé, mas será que para ser youtuber você tem que ter o tripé, o ring light, a câmera, você precisa ter um editor, você precisa entender de arte, você precisa entender de oratória. Ah, depois que eu formar em comunicação que eu vou abrir meu canal no YouTube, porque hoje eu gaguejo, eu erro muito, eu preciso treinar, eu tenho vergonha. E aí a gente vai esperando, né? Vai esperando as coisas estarem perfeitas pra gente começar. E aí é que entra a procrastinação também. Porque a gente acaba deixando pra depois por achar que não tá bom o suficiente. Mas nunca vai estar bom o suficiente. Porque graças a Deus a gente tá sempre evoluindo e sempre exigindo mais da gente mesmo, né? A gente vai sempre aumentando o nível de consciência em relação às coisas e vai querendo melhorias cada vez melhores. E a gente vai querendo cada vez mais melhorar alguma coisa. Então você precisa começar hoje, exatamente com o que você tem. Digamos que você queira perder 10 quilos. Mas aí você fica esperando o ano que vem, porque em janeiro, sem falta, eu vou receber o meu 13º e aí eu vou começar uma academia. Ai, mas nossa, quando começar a academia eu tenho que comprar roupa de academia. Então eu vou começar em fevereiro, porque em janeiro eu vou usar o 13º pra comprar roupa de academia. Aí em fevereiro, ai nossa, mas eu preciso de um tênis também. Então eu vou comprar o tênis e em março eu começo a academia. Sendo que você pode começar hoje exatamente com o que você tem. Ah, mas Amanda, como se eu não tenho roupa de academia? Fazendo em casa. Como você pode começar hoje, fazendo exatamente com o que você tem? Hoje você tem um celular ou você tem uma televisão que tem internet que você pode colocar um exercício físico na televisão e ir ali executando com o seu pijama, por exemplo. Mas você começou. E aí, no caminho, você vai pegando o pique daquele negócio e vai melhorando a coisa. Aí você pode esperar até março, mas aí até março você já perdeu 1 ou 2 quilos enquanto estava esperando ter dinheiro para entrar na academia. Então percebe que o perfeccionismo ele atrapalha a gente. Por que assim a gente exige tanto, né? É uma maneira assim até de fugir de alguma coisa, né? Às vezes a gente talvez até tenha medo do sucesso, né? Sabe que vai ser algo muito bom e aí acaba não fazendo. Então o perfeccionismo também, eliminar o perfeccionismo é uma forma muito inteligente de você conseguir aí eliminar a procrastinação e manter o foco. Comece a fazer as coisas exatamente com o que você tem hoje. Uma outra coisa também que você pode fazer, que é o 4º passo, já caminhando aqui para o final, é você delegar mais. Como assim, Amanda? Como que eu vou fazer para delegar mais? O que que isso tem a ver com não procrastinar? Talvez. Aí entra também, bom dia, Mati Aline Viore. Bom dia, seja bem-vindo. Como que a gente faz? Como assim? O que delegar tem a ver com procrastinação, com manter o foco? Tudo gira em torno do autoconhecimento. Quando você se conhece o bastante, sabe exatamente o que você gosta, o porquê você não gosta daquela tarefa, por que você está procrastinando ela, de repente ela te causa um estresse tremendo, de repente ela te deixa muito ansiosa, te deixa insegura, você ainda não se sente boa o bastante. Você pode delegar essas tarefas. Um exemplo prático disso eu sou advogada. Então, por exemplo, de repente um advogado não gosta de peticionar no processo eletrônico, no sistema de processo eletrônico, mas ele ama fazer a petição. E aí, chega na hora de protocolar ou de distribuir aquela ação, ele vai deixando para depois, ele vai procrastinando, porque ele acha um saco, o sistema cai, o sistema trava, dá tudo errado, o negócio fica assim um saco. Ele pode delegar
essa parte chata que ele não gosta. E aí ele consegue fazer com que as coisas estejam em movimento. Ele pode, por exemplo, terceirizar esse protocolo. Ele pode fazer uma parceria com outro advogado. E aí ele pode fazer como? Olha, 20% para você e 80% para mim. Eu faço as petições e você acompanha, distribui, faz as movimentações no processo eletrônico. E aí a pessoa fica responsável por acompanhar os prazos, responder as intimações, protocolar as petições que você fizer. Ou se você for uma pessoa como eu, por exemplo, que eu detesto audiência. Eu não gosto de audiência. Então eu faço algumas parcerias em alguns processos determinados em que a pessoa que é minha parceira ali, a gente combina, por exemplo, 50% para cada uma. E essa pessoa fica responsável por ir às minhas audiências. Ou talvez você não goste, por exemplo, de captar clientes, né? Captar não, mas de conseguir clientes novos. Você pode fazer parceria com uma pessoa que tem um comercial muito forte e que ela vai, mas ela não sabe executar o trabalho, por exemplo. Ela não tem tanta habilidade técnica. Bom dia, Lohane, estamos falando de advocacia. Fica ligadinha aí. E aí, ela não tem tanta habilidade técnica para executar as petições, mas você tem. Mas ela tem uma super habilidade para conseguir mais clientes, né? Para conseguir clientes novos. Então, você pode fazer uma parceria com essa pessoa de forma que ela consiga os clientes, envie para você e você faz as petições. Entendeu? Então, você vai conseguindo aí, com autoconhecimento, descobrir o porquê que você procrastina aquela tarefa e aí você delega aquela tarefa. Aí você foca naquilo que você é bom e aquilo que você não é bom, pra que sofrer, né? Vamos delegar. Então, se você, por exemplo, não gosta de arrumar casa, detesta arrumar casa, odeia fazer uma faxina, odeia ir lá, né, descascar as unhas, lavando vasilha, lavando uma roupa, lavando um tênis, vamos delegar. Talvez você possa pagar uma pessoa para poder cuidar da sua casa enquanto você faz as coisas que de fato você gosta, que de fato você é boa. Talvez você não sabe fazer comida. E eu também amo parcerias, Lohane. Nossa, eu tenho várias parcerias, eu gosto demais. Eu acho que isso super funciona porque cada um trabalha naquilo que é bom. Não é fantástico? E aí, eu, por exemplo... por exemplo, tem pessoas que detestam, por exemplo, fazer comida. E aí você pode terceirizar essas coisas. E se você não tem condição financeira hoje de estar contratando uma pessoa para fazer o que você precisa, você tem duas opções. Ou começar a trabalhar para aumentar a renda, né? E paralelamente você pode fazer uma renda extra vendendo roupa usada que você tem para um bazar, tênis, livros. Gente, OLX, você consegue vender tanto livro usado. E aí, como que você pode fazer isso? Eu faço uma média de R$300 todo mês com coisas usadas na minha casa que estão paradas. E aí você pode, por exemplo, vender jogo de panela, jogo de sobremesa. Você tem lá 4 jogos de sobremesa, mas você não recebe nem 10 pessoas na sua casa. Pra que você vai ter 4 jogos de sobremesa com 6 negocinhos cada um se você só precisa de 2? Entendeu? Isso só acumula coisas na sua casa pra você ficar lá tirando poeira e limpando. Então, se você, por exemplo, não tem esse dinheiro, você pode desenvolver essa renda extra. Para quem não sabe como fazer, eu dei uma aula que tá lá no nosso grupo secreto do Telegram. Se você não tá lá, você me pede o link que eu te mando. E aí lá a gente fala sobre como destralhar a casa e conseguir ter algumas ideias de renda extra aí, de coisas para vender. E aí você pega esse dinheiro e paga uma faxineira, paga uma pessoa para fazer um almoço para você. Ou se de tudo você não tem como trabalhar para aumentar a renda e também não tem como fazer uma renda extra, vamos pensar aí na possibilidade maravilhosa de fazer uma permuta. Talvez você faça doces para vender. Por que não pagar alguém em doces, por exemplo? E aí você faz um doce a preço de custo para aquela pessoa, para que ela possa ganhar um dinheiro com aquilo. Ou, digamos que você faz consultoria no Instagram, sua consultoria custa R$150 e essa pessoa tá tentando expor o negócio dela no Instagram e aí ela pode fazer um favor para você, de fazer um protocolo de uma petição e em troca você fornece para ela uma consultoria. Ou de repente você também pode fazer, vamos supor, você pode fazer uma consulta para aquela pessoa em advocacia, tirar todas as dúvidas dela e em troca ela faz X coisa para você. Tudo bem que tem muita gente que é contra permuta, né? Porque permuta não paga boleto. Mas eu acredito que quando tem um interesse das duas partes e as duas partes vai beneficiar as duas partes, as duas estão interessadas,
Acho que vale super a pena. Acho assim, o máximo. E de repente a pessoa que vai como diarista na sua casa, ela até tenha interesse em ficar com algumas peças, com alguns tênis, alguma coisa e receber uma parte em dinheiro. Isso acontece muito, né? Então, assim, é super interessante você pensar em como delegar. Você pode, por exemplo, para quem também é da advocacia, você pode convidar um estagiário ou um estudante, né? Que esteja aí, não está conseguindo emprego, não conseguiu nada, não teve nenhum contato com a advocacia, ele está formando e ele está perdido, ele está inseguro, ele está com medo, ele não pode largar o serviço para poder estagiar, mas ele precisa ter contato com isso. Você pode combinar com ele ali por 1 hora, 2 horinhas por dia, 30 minutos por dia, que você vai dar para ele uma aula de PJE, por exemplo, e em troca ele vai fazer alguns protocolos para você. Eu utilizei muito isso quando eu fui para o exterior, por exemplo, e aí eu não tinha como estar no Brasil para fazer algumas determinadas práticas da advocacia. Então, o meu suporte aqui no Brasil era um estagiário da minha confiança. E esse estagiário, eu treinei ele todos os dias ali, ele aprendia alguma coisa comigo, de forma que quando eu ganhei o meu filho, que eu precisei ficar um período afastada, né, totalmente desligada ali do digital, da advocacia, de tudo, essa pessoa conseguiu me cobrir perfeitamente, mesmo sendo estagiário. Fazendo petições, fazendo protocolos, fazendo distribuições, organizando documentos. E aí eu monitorava tudo pelo celular, o que era muito mais fácil, porque se eu estava amamentando, eu podia mexer no celular enquanto isso. E aí eu corrigia as petições pelo celular, eu fazia determinações, mandava áudio, olha, essa petição tá boa, mas acrescenta tal coisa. Olha, isso aqui você pode tirar porque tá errado. E aí era muito mais fácil pra mim, porque a pessoa já sabia a prática. Foi bom pra ele, porque ele aprendeu. E foi bom pra mim, porque estava precisando ali desse suporte naquele momento. Diferente se eu tivesse que estar na frente do computador com um bebê no colo, digitando de uma mão, fazendo protocolo, ia ser muito mais cansativo, porque uma petição você vai gastar aí de 2 a 3 horas para fazer, no mínimo. E aí eu passei a gastar 15, 20 minutos só para corrigir, o que é muito diferente, né? Então dá para fazer parcerias de várias formas, em todas as áreas da sua vida. Eu acredito que dá para fazer parcerias, eu acredito que dá para fazer permutas. E aí, delegar é algo muito importante para você conseguir vencer a procrastinação, porque você consegue entender exatamente aonde você não é bom, e aí se você não quer desenvolver aquilo ou quer aprender, né, você pode delegar enquanto você aprende. Por exemplo, eu não entendo muito de carne, não gosto de fazer carne, detesto, não conheço as carnes. Eu pego a carne e o meu esposo compra a peça inteira, né? Então, eu não sei se aquela carne é de fritar, se é de cozinhar, não sei o que de acho que é aquilo, e eu fico muito nervosa. Então, fazer carne é uma coisa que me irrita muito. Então, eu acabo procrastinando muito pra fazer isso, né? Então, se eu tenho que fazer janta e chega na parte da carne, eu fico enrolando, eu acho um saco. O que eu combinei com meu esposo? Eu faço o arroz, a verdura, a salada e ele faz a carne. Por quê? Ele foi açougue durante muitos anos, é super especialista. Ele chega, bate o olho, já sabe cortar, tem até o lado de cortar que deixa mais macia. Ele sente prazer com isso. Então, por que não, né? Delegar essa tarefa para ele, para que cada um faça o que gosta e as coisas fluírem e não ficarem ali atrasadas ou para depois. Então, eu acredito que dá para delegar em tudo nessa vida. A Lorraine tá falando aqui, eu aprendi com a Gabriela Macedo que só cresce quem delega. Super! Achei, assim, fantástico. Super concordo. Não conheço essa Gabriela, vou procurar aqui no perfil do Insta. Mas eu super concordo. Ela tá falando aqui, a Lorraine tá falando, perfeito, fantástico. Então, assim, eu também super concordo com essa Gabriela aí, que cresce quem delega. Até porque você começa a criar um negócio escalável, né? Algo que não dependa só de você, que você possa ser substituída a qualquer momento. Porque tem pessoas que sabem fazer o que você faz. E um problema de quem não consegue delegar é de achar, aí entra o perfeccionismo de novo, é de achar que só a gente vai fazer tão bem assim, que só a gente que vai conseguir fazer direito, que se não for do nosso jeito não tá bom. E isso não faz sentido. Para quem é mãe, por exemplo, fale com a ADV, vou procurar. E aí, por exemplo, para quem é mãe, às vezes a gente não consegue delegar os cuidados do nosso filho, porque a gente acha que só com a gente ele vai comer bem, que só a gente vai dar um banho bom, que só a gente que entende ele, que só com a gente ele dorme melhor. E delegar é um processo importante para tudo na vida.
para tudo. Então, assim, eu considero isso uma parte muito importante, um passo muito importante para que você consiga evitar a procrastinação e manter o foco, tá? E uma última dica bônus, já aqui para finalizar, é sobre manter o foco. Manter o foco, para você manter o foco, você tem que saber foco em quê? Porque você já percebeu o quanto é genérico eu dizer, eu não consigo manter o foco, eu gostaria de manter o foco, mas foco em quê? Você sequer sabe no que você quer focar? Porque às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente fala, queria focar nos estudos, mas estudos de quê? Estudar o quê? Estudar inglês? Estudar uma pós na advocacia? Uma pós sobre o quê? É sobre imobiliário? É sobre providenciário? Aonde? Em qual faculdade? Qual horário que eu queria? Quanto que eu queria pagar? Então, a especificidade ela é muito importante para você conseguir manter o foco. Você precisa saber em que você quer manter o foco. Senão, você não vai manter o foco mesmo, não. Não tem como manter o foco se eu não sei em que eu quero focar. Então, a minha recomendação é que você escreva no papel o seu dia ideal. A Lohane tá concordando comigo aqui. Verdade, né, Lohane? Porque às vezes a gente peca nisso, né? Vamos focar em quê? Não sabe em quê. Aí você se considera uma pessoa distraída porque como você não sabe em que você tem foco, você se considera uma pessoa distraída e acha que não tem foco. Mas na verdade, talvez você só esteja precisando especificar mais esse foco. Ela tá falando aqui, às vezes o foco está no lugar errado. Exato. E aí eu vou te ensinar agora a ter foco. Como que eu faço, Amanda, para saber o que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Vou te ensinar agora. Dica final aí pra gente finalizar. Você vai pegar um papel e caneta e você vai escrever um dia perfeito. O que teria que acontecer nesse dia perfeito, nesse dia para você, para que ele pudesse ser considerado como um dia perfeito, um dia ideal? E aí, quando você for fazer isso, você vai se esquecer da sua condição atual. Você vai desenhar assim, se tudo fosse possível, o que você queria que acontecesse? Vou dar um exemplo. Talvez você more mal, mas para o seu dia ser perfeito, você queria morar na beirada da praia. Amanda, mas eu não tenho dinheiro para morar na beirada da praia, então eu vou colocar um negócio mais parecido aqui com o que eu posso alcançar. Não, você vai colocar o seu dia ideal com base no que você gostaria que fosse, ainda que pareça impossível. Então você vai escrever assim, bem detalhadamente. Eu gostaria de acordar todos os dias 7h30 da manhã. E eu queria tomar um café numa mesa de madeira grande, numa varanda bonita com som de passarinho. E aí eu queria comer no café da manhã, um bom café da manhã. Eu queria comer, quiche de abacaxi com café. E de sobremesa eu queria comer fruta. E eu queria ter uma empregada que chegasse e falasse, bom dia, você gostaria de uma vitamina? Sim, por favor, Maria, prepare uma vitamina de morango. Se você quer isso pro seu dia ideal, você vai escrever isso no seu dia ideal. Se no seu dia ideal tem uma pessoa que lava os seus tênis, porque você não gosta de lavar tênis, você vai escrever isso lá. Gostaria que uma pessoa chegasse pra mim às 4 da tarde e dissesse, Amanda, eu lavei os seus tênis. Estão todos aqui secando. Não é maravilhoso? Então, assim, você vai escrever o seu dia ideal detalhadamente. Aonde você trabalha, com o que você trabalha, quanto que você ganha, o que você come, se você almoça em casa, se você almoça no seu trabalho, quantos filhos você tem, com quem que você tá casada, pra onde que você viaja, o que você faz. O dia, assim, um dia perfeito. Perfeito. Qual carro que você tem, o que você faz, que horas que você dorme, se você é uma pessoa tranquila, se é calma, se tem paciência, se você almoça junto com a família. Você vai escrever tudo isso no seu dia ideal. Depois que você terminar de escrever tudo isso no seu dia ideal, você vai começar a trabalhar hoje como você pode fazer para chegar mais perto desse dia ideal. Porque o seu dia ideal é o seu foco. Tudo na sua vida tem que girar em torno do seu dia perfeito. Você tem que trabalhar em prol de chegar nesse dia ideal. Então, se no seu dia ideal tem uma mesa de madeira grande, bonita, que você toma café nela todas as manhãs numa varanda, hoje você não tem essa mesa de madeira, mas talvez você possa sentar no portão da sua casa e pôr o som do passarinho no celular pra você ficar escutando e comer ali o seu lanche preferido na manhã. E trabalhar para poder alcançar essa mesa de madeira. Como que você vai fazer isso? Começa a olhar quanto é uma mesa de madeira. Amanda, mas a mesa de madeira nem cabe na minha casa. Então vamos começar a olhar uma casa. E aí, como que você faz para executar essas ideias?
quem tá inscrito nesse evento Mapa da Jornada teve acesso a uma aula gravada lá no grupo do Telegram. Se você não tá inscrito, você me pede o link. Lá eu ensino como que você faz para executar projetos, né? Então esse seu dia ideal aqui, ele é um projeto. E para você colocar ele em prática, você precisa de uma técnica, que lá nessa aula eu ensino, que é a técnica 54321. Bom dia, Michael Suel. E aí nessa técnica você aprende a executar essa ideia, que basicamente é você chegar mais perto dela a cada tempo que se passa. Então você começa a trabalhar hoje, daqui 1 hora. O que você pode fazer daqui 1 hora para chegar mais próximo dessa meta? O que você pode fazer daqui 2 semanas? O que você pode fazer daqui 2 dias, daqui 3 semanas, daqui 4 meses, para chegar mais próximo dessa meta do seu dia ideal? Então você mantém o foco dessa forma. Se no seu dia ideal você é palestrante, o que você pode fazer hoje? Ser palestrante é o seu foco. O que você pode fazer hoje para chegar mais próximo de ser palestrante? Hoje eu posso fazer um perfil no Instagram, começar a dar aulas no Instagram para treinar minha oratória, para que as pessoas vejam que eu tenho autoridade no assunto, para em seguida eu ser conhecida e poder começar a ser convidada para dar palestras em alguns lugares. Então você vai começando a trabalhar o seu foco em prol do seu dia ideal. Então você pega o seu dia ideal e mantém o foco nele. Percebe como é simples? Não é maravilhoso? Então é assim que se tem foco, assim que se mantém o foco. Quando você tem autoconhecimento, você sabe o que você quer para sua vida. Se a Lohane, por exemplo, que tá falando aqui, eu quero. Se a Lohane, por exemplo, se o dia ideal dela, ela pega uma bolsa da Louis Vuitton e um escarpão da, como é que chama aquela marca? Da Calvin Klein. E aí ela, nem sei se é assim que fala o inglês. E aí ela pega isso tudo e vai lá pro escritório de advocacia próprio dela. E aí ela chega lá e tem 10 funcionários. É um escritório enorme de vidro, tipo aquele do Suítes com o nome dela na parede. Trem doido. Qual é o foco da Lohane? Ter o próprio negócio. Ter o próprio escritório. Então se ela trabalha hoje numa CLT, qual que é o foco dela? Como que ela vai começar a executar esses objetivos e essas metas? Pensando no próprio escritório. Pesquisando mesas e cadeiras, quanto que é o aluguel, qual o melhor lugar para ter um escritório, quanto que custa para ter uma equipe, em quanto tempo ela vai poder ter uma equipe, o que ela vai ter que fazer no início, o que ela vai ter que sacrificar no início para ela poder conseguir ter o próprio negócio. Então, quando você determina o seu dia ideal, você consegue manter o foco, porque você sabe exatamente qual é o foco, o que você quer para você. Então, com isso, eu deixo vocês aqui com um grande beijo. Muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. Eu espero que você consiga aí fazer um dia ideal bem incrível e comece a trabalhar em prol desse dia ideal. E para quem chegou agora, eu sugiro que você se inscreva no evento Mapa da Jornada, porque amanhã a gente vai ter uma aula incrível sobre como posicionar a sua marca no Instagram para vender. Amanhã, às 8 horas da manhã. Essa live de hoje, a de amanhã e a de segunda-feira não vai ficar gravada. Só vai ter acesso a essa aula gravada quem está inscrito no evento, que vai receber aí essas aulas gravadas. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. A Lohane tá agradecendo. Lohane, eu que agradeço, viu? Também te agradeço. Muito obrigada, gente. Que vocês tenham um excelente dia e que vocês possam chegar cada vez mais próximo do dia ideal de vocês, tá? Um grande beijo. Até amanhã às 8 horas.